Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo, você que está aqui na Har Tzion. Dê uma olhada aqui na tela, no estudo de hoje, Parashá Re'eh, uma Parashá muito especial, lá de Deuteronômio 11, 26 até 16, 17. E o título é O Verdadeiro Monoteísmo. O Verdadeiro Monoteísmo. Você pode estar pensando assim, Mateus, você vai falar sobre monoteísmo? Está claro para mim, eu sou monoteísta, eu creio num só Deus. Mas você vai ver no estudo de hoje que muitas vezes as pessoas acham que são monoteístas, muitas vezes as pessoas acham que creem num único Deus, mas estão agindo não como monoteístas, estão pensando não como monoteístas, estão praticando, estão vivendo não como monoteístas. E o monoteísmo, a crença que existe um só Deus, é a base da nossa fé. Não há frase mais presente em toda a Bíblia do que essa: há um só Deus. Isso está na Torá, isso está nos profetas, isso está nos escritos e dezenas de menções no Novo Testamento. Há um só Deus. Lá em Marcos capítulo 12, perguntaram para Yeshua: mestre, rabino, qual é o maior dos mandamentos? E Yeshua, sem hesitar, cita o quê? Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um único, só existe um Deus. E vocês vão ver no estudo de hoje que não é um conceito tão simples assim. Temos que compreender de forma mais clara que o monoteísmo é uma das maiores expressões da glória de Deus, da soberania de Deus. Monoteísmo está diretamente ligado à soberania. Daí é importante você manifestar e viver como um monoteísta. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Porque a Parashá de hoje, ela é rica, ela vai tratar sobre esse assunto. Olha só. Um dos temas mais recorrentes em Devarim é Deuteronômio, né? É a proibição de todas as formas de... Você pode ler comigo aqui, ó. Você não sabe o hebraico ainda? Lê aqui, ó, transliterado. Avodat Zará. O que é Avodat Zará? Literalmente, adoração estranha. Olha, ou traduzido também como idolatria. Este pecado da idolatria é considerado abominação, em hebraico é toevá, é algo que Deus detesta, está numa categoria mais grave de pecado. Na tradição judaica, a gente chama esses pecados que você não pode cometer jamais, de yareg ve'al ya'avor. O que é yareg ve'al ya'avor? Eu pereço, mas não peco. Pereço, mas não cometo. Isso é essa categoria de pecado. São 3 no judaísmo. 3 pecados que você dá a vida por ele, você não comete. Se te encurralarem, te ameaçarem a vida, ou você faz isso, ou você morre, você deve escolher o quê? A morte. Quais são os 3 pecados que jamais o servo de Deus comete? Idolatria. Promiscuidade sexual. 3, entregar um inocente à morte para você se livrar. Então, são 3 coisas que nós perecemos, yareg, velo e avor. Você não transpassa, você perece. Todos os outros, a tradição judaica atesta que você pode relevar se for para preservar a sua nefesh, a sua vida. Não é que você pode pecar, mas numa situação de vida ou morte, você pode descumprir aquilo para se manter vivo. De um momento de extrema necessidade, você pode fazer isso. Agora, esses 3, não. Você não pode descumprir. Tá? É só você ler as Escrituras, você lê a Torá, você lê os profetas, você vê vários casos de profetas que o quê? Não aceitaram. Proste-se e me adore? Não. Deita-te comigo? Não. E a Torá, essa porção de Re'eh, vai falar também o seguinte, que lá em Deuteronômio 13, esse negócio de não cometer idolatria de nenhuma forma é tão grave, que ele fala que o mandamento de não cometer idolatria está superior ao seu relacionamento pessoal. Então, se surgir um camarada que se diz profeta, um operador de milagres, uma pessoa constatada que tem poder, a pessoa ora e o sujeito é curado. A Torá fala nessa porção, se vier um camarada desse,
Tudo que ele profetizar, cumpre. E de repente ele chamar você a servir outros deuses, o que você deve fazer? Não. Se os seus próprios pais convidarem você a servir outro, seu próprio irmão, não. Se de repente você está lá numa cidade com bons vizinhos, os vizinhos de uma hora para outra convidam você a servir outros deuses, o que você deve fazer? Não. Está lá em Deuteronômio 13, depois você pode ler com calma na sua casa. Você entender como que é grave essa coisa da ililut, da idolatria, do avodat zará, da adoração estranha. Você pode cometer idolatria com Deus, sabia disso? Você pode cometer idolatria adorando a Deus. Como? Está na paraxá de hoje. Servindo, adorando a Deus, como as nações adoram os seus deuses. Isso é idolatria também. Por isso que chama avodat zará, adoração estranha. Você quer adorar a Deus, só que da forma como os outros adoram os seus falsos deuses. Isso é idolatria. Você pode achar que você está servindo a Deus, mas se você está agindo, está adorando o Deus de Israel, como as nações adoram os seus deuses, você está cometendo idolatria. Está vendo que é a coisa mais abrangente que você imaginou? Vamos ver aqui. Vamos ver algumas passagens aqui dessa porção. Deuteronômio 12, 2. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides despossar serviam aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos queimareis, despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não pode haver vestígio da idolatria que ocorria ali. O povo ia assumir, ia tomar posse. Lareshet, né? Lareshet em hebraico quer dizer tomar posse daquela herança que exige uma ação sua. Você tem duas heranças no hebraico. Nahalá, que é aquela herança que vem automático sobre você. É uma herança que você herda do seu pai, da sua mãe, você não fez nada para merecer, simplesmente por ser filho, você herda. Essa é a Nahalá. Na Bíblia tem Nahalá. Mas na Bíblia tem mais o quê? Morachá. Morachá é aquela herança que você tem que ir lá e tomar posse. É seu, mas você tem que ir lá e tomar posse. Não é automático. Tá bom? Nahalá vem de rio. O rio flui normalmente. Morachá não. Lareshet, que o povo tinha que tomar posse de Canaã, envolvia o quê? Ação. É meu? Então só que tem gente lá. Então eu vou lá e tomo posse, porque é meu, por direito. Essa é a Nahalá. Então está aqui uma administração para o povo não deixar nenhum vestígio das práticas que ocorriam naquele lugar. Deuteronômio 12, 29. Quando o Eterno teu Deus eliminar de diante de vocês as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te. Diga, guarda-te. Não te enlaces com... Pode ler para mim, por favor, aqui? Leia mais alto. Tomou posse. Já está tomando posse da bênção, já tomou posse da herança, não guardem-te. Então, gente, esse texto para os rabinos, ele é muito especial, porque Deus parece que está ensinando, parece um pai ensinando o filho. Meu filho, preste atenção. Guarda-te. Porque você vai ser tentado a fazer isso. Chegou lá, não busque imitar essas nações na forma como eles serviam aos seus deuses. Não imitem. Não é só você não adorar os deuses deles, que são falsos. É você não imitá-los no seu procedimento, na sua conduta. Olha só. Assim, não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Quer servir o Deus de Israel como os cananitas serviam Baal. Gente, isso é idolatria. Quero servir o Deus de Israel como as nações servem os seus deuses. Isto é idolatria. Isso é adoração estranha, isso é avodat zará. Você não pode servir a Deus com ferramentas impuras.
Na construção do tabernáculo, do templo, cada ferramenta era consagrada, cada pessoa era consagrada, não pode tocar, quer servir a Deus, não pode ser através de ferramentas impuras. Vamos continuar. Não farás assim ao Eterno teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e o que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Olha aqui. Eu amo esse texto. Deuteronômio 14:1. Vocês são filhos do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Isso aqui é tatuagem, tá? Está falando de marca de corpo. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Então ele explica por que você não vai agir assim. Porque vocês são um povo separado para Deus. E Deus escolheu vocês de todos os povos que há sobre a face da terra, para vocês serem para Ele povo próprio. Propriedade peculiar, particular. Vocês são a manifestação de Deus na terra. Não hajam, não se portem como esses povos que habitavam aqui, que fizeram tudo que não podia fazer. Fizeram tudo aquilo que eu odeio, eles fizeram. Você não vai imitá-los. E aqui uma coisa bem comportamental, né? Marca em corpo, tatuagem, calva, está mostrando coisas práticas que aquelas nações faziam, e Deus falou, não façam isso. Vocês são diferentes. Vocês são uma extensão do meu reino na terra. Hajam conforme membros do reino. Aqui não. Aí a gente está falando de idolatria, Avodat Zará, mas eu quero perguntar a você, o que é idolatria? O que seria idolatria? Eu quero partir do pressuposto seguinte, para você entender o que é monoteísmo, e aqui a gente está falando sobre o verdadeiro monoteísmo, para você entender o que é monoteísmo, você tem que saber o que é o quê? A antítese do monoteísmo. Vamos falar o que não é monoteísmo, você vai descobrir então o que é idolatria, ok? Vamos tentar resumir para você aqui, olha. Dê uma olhada aqui. Idolatria é o quê? Mateus, é só me prostrar diante de um ídolo? Não. Isso também é. Mas não se resume a isso, não. Esse é o erro das pessoas. Elas acham que cometer idolatria é eu me prostrar diante de pau, pedra. Olha o que é idolatria. Idolatria é uma forma de compreensão e prática no qual a pessoa atesta que existem forças sobrenaturais independentes do Deus único. Representadas pode ser por entidade, por objeto, por fenômenos naturais, por práticas, por imagens, etc. Isso é idolatria. É você reconhecer que existem outras forças no mundo que não estão sujeitas ao poder de Deus, nem que não vêm de Deus. Força independente. É você reconhecer que existe uma entidade que tem poder e que Deus não controla essa entidade. Fugiu ao controle de Deus, é uma força independente. Isso é idolatria. Se você atribui essa força independente a um objeto, é idolatria. Se você atribui essa força independente a pessoas, é idolatria. Se você atribui essa força independente a amuletos, práticas, é idolatria. Imitar práticas idólatras no culto ao Deus único também é considerado idolatria. Você viu aqui na paraxá de hoje. Não façam como eles faziam, é proibido. Imitar práticas idólatras para servir ao Deus único também é idolatria. A antítese da idolatria é o monoteísmo. Assim, para você entender o que é idolatria, ou para entender o que é monoteísmo, você tem que saber o que é idolatria e tem que saber o que é monoteísmo. Será que a gente compreende corretamente esse conceito? Né? Então, para entender o que é idolatria, tem que saber o que é monoteísmo. Mas o que é monoteísmo? O que é monoteísmo? É crer num só Deus. Não, isso não é monoteísmo. Crer em um só Deus não é monoteísmo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e eu vou mostrar aqui também, num texto que para mim é pilar. Sabe aquela pilar estrutural? Tem textos que nos
que devem servir para nós como pilares. Vamos dizer pilares doutrinários. A verdade é essa, pilares do ensino, né? Doutrina quer dizer ensino. Pilares do ensino. Um desses textos, eu citei aqui Deuteronômio 6,4, que é o Shema, e o outro que está ligado com o Shema, Deuteronômio 6,4, é Isaías 45. Porque às vezes eu vejo que as pessoas esquecem que Deus falou isso aqui com o profeta. Então eu vou relembrar vocês do que Deus falou através do profeta Isaías. Isaías capítulo 45, verso 5, pilar da fé, tá? Pilar da fé. Se crê no Deus de Israel, tem que entender esse texto. Isaías 45, 5. Eu sou Adonai, não há outro. Não tem outro Deus. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o eterno e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Ose shalom uvore ra. Faço a paz e crio o mal. Eu, o eterno, faço tudo. Qual é a moral desse versículo? Tudo veio de Deus. Tudo. Ah, mas o mal... Tá. Até o verbo que ele usa é barar, né? Vore, rocher. Crio as trevas. Vore, ra. Eu crio o mal. Aí você chacoalha no seu lugar, porque você não consegue entender. Fala, peraí, não tem como. Porque nós somos pré-programados com essa cultura greco-romana de entidades responsáveis por atributos. Então você tem o Deus do bem, e logicamente, antigamente você tinha o quê? Nos povos antigos, o Deus ou os deuses do mal. E os deuses do mal combatem os deuses do bem. Se tem um Deus do bem, geralmente lá atrás tinha também um Deus do mal. É uma força independente, e essas forças se chocam. Isto é idolatria. Porque Deus fala claro para o profeta, não há nada que não veio de mim, eu sou a fonte de tudo, tudo. Além de mim não há outro, eu crio a luz, faço a paz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu faço a luz, formo a luz e crio as trevas. Qual que é a moral da história? Que tudo veio de Deus e Ele está no controle de tudo. Porque a raiz, eu vou falar com você uma coisa. De onde surgiu a idolatria? Do medo do homem, da ansiedade do homem e não poder controlar aquilo que ele não tem controle. Daí surge a idolatria. Então os povos plantavam, precisavam das chuvas para poder ter a colheita. O homem controla a chuva? Se ele não acredita que o Deus que ele serve está no controle de tudo, ah não, mas a chuva não está no controle dele. Aí você fica inseguro. Como é que eu vou garantir que eu vou ter chuva? Aí eu vou barganhar com o Deus da chuva. Eu vou numa batalha, eu não sei se eu vou ganhar a batalha. O que eu tenho que fazer então? Se o Deus que eu creio não está no controle de tudo, se as batalhas ele não mexe, então você tem que barganhar com o Deus da guerra. O que você vai fazer? Você vai oferecer um sacrifício para ele, você vai dar aquilo que ele precisa. Esses deuses, eles são falhos e incompletos, eles precisam de alimento, eles precisam de coisas, eles são imperfeitos. Então você vai dar para o Deus aquilo que ele precisa. Você dá oferenda, né? Você dá sacrifício vivo,
Nessa paraxá fala, essas nações aí, até entregar os próprios filhos, eles entregaram para Moloque. Então, esta crença, e novamente não é a intenção aqui que eu vou falar isso num outro estudo, mas essa crença que você aprendeu, que é a luta eterna do bem contra o mal, né? O Deus, que tem lá o Deus de Israel, né, que representa o bem, e você tem Satã, o diabo, que representa o mal. E essas forças são independentes e se chocam. Isto é idolatria. Porque não existe força alguma, não existe entidade alguma que fuja à soberania e ao poder de Deus. Isso é claro. Ah, mas ele é chamado de adversário. E ele é adversário seu. Porque a missão dele é ser o seu adversário. Ele foi criado para ser seu adversário. Porque você é um ser que possui livre arbítrio. E, licença aqui a conotação cristã desse termo, é muito simples. Livre-arbítrio é o poder de não obedecer a Deus. Isso é livre-arbítrio. Não é você fazer o que quiser. Livre-arbítrio é o poder de não obedecer a Deus. Nenhum ser no universo tem esse poder além do homem. Nenhum. Nem Satã, nem anjo nenhum, pode dar o nome aí. Nenhum ser celeste tem o poder de não obedecer a Deus. Só o homem. Deus está nessa paraxá. Eis que coloco diante de vocês o quê? A bênção e a maldição. Deuteronômio 32, ele fala, eis que coloco diante de vocês a morte e a vida. Escolham a vida. Mas Deus não interfere, porque Ele escolhe não interferir. Foi a maior prova de amor que Ele deu ao homem, foi o quê? Deixar com que você escolha, porque aí Ele vai saber que o seu serviço vai ser motivado o quê? Pelo amor. Você escolheu. Você quer prova maior de amor do que essa? Você chega para sua esposa e fala assim, ó, eu estou indo trabalhar agora, mas eu vou fazer um pedido. Não sai de casa hoje não. Já falou isso para sua esposa? Não sai de casa hoje não. Você me ama? Amo. Então não sai não. Aí você vai, só para ter certeza, acorrenta ela ao pé da mesa. E aí você sai. Aí você vai chegar, ela vai estar lá. A presença dela, a permanência dela em casa, foi uma expressão do amor dela por você? Ela tinha escolha, meu irmão. Agora, se você faz o pedido para ela, e ela tem tudo lá, tem carro, tem carteira, tem tudo, e você chega lá e ela te ouviu, aí ela te ama. É a mesma coisa. Adiantaria pôr uma corrente no tornozelo do homem? Não. Deus escolhe não interferir. Os rabinos falam que todas as coisas estão sujeitas a Deus, menos o temor a Deus. Isso é seu. Você escolhe. Deus não interfere. Nenhum anjo tem esse poder. Deus não pode dar uma ordem, um anjo fala assim, não vou não. Hoje eu não quero. Vai lá e dá uma mensagem. Eu não. Anjo não tem esse tipo de livre-arbítrio. Eles têm um tipo de livre-arbítrio, mas muito inferior ao do homem. Também eu sei que é difícil entender, não dá tempo de explicar isso aqui hoje. Mas eles têm uma certa flexibilidade de escolha de ação. É igual um robô. A inteligência artificial, o robô toma decisões. O robô toma iniciativa, mas ele pode agir fora da programação? Não. É o anjo. Esse é o anjo. Ele opera dentro de uma pré-programação. Ele não pode sair daquilo. Ele tem um certo livre-arbítrio que ele pode fazer escolhas. Ele pode propor algo para cumprir a missão. Agora, ele não pode ir contra aquilo que foi programado. Não é igual ao homem. Então, você tem Satã, por exemplo, lá no livro de Jó. As pessoas adoram o livro de Jó. O livro de Jó é exatamente isso. Ele teve a iniciativa. E Jó? A iniciativa partiu dele. Deus falou, olha, o meu servo Jó. Ele falou assim, mas vamos testar um pouco. E a função dele é essa, é testar, é provar. Ele está aqui no mundo para isso, para te provar, para te afrontar. E aí você conhece a história. Então, nada foge à soberania de Deus. Nenhum ser, nenhuma entidade, não há poder paralelo. Escute, no Brasil, muito oportunista. Não há poder
paralelo que possa ser comparado a Deus. Ele é a fonte de tudo. Tudo veio dele. Ele criou tudo a partir da sua palavra. A palavra criou tudo. A palavra formou tudo. E quem é a palavra? Os rabinos atestam. Quem é o membra? Quem é o membro de Deus? Quem é a palavra de Deus? Essa palavra foi personificada. Essa palavra é matéria. É uma entidade distinta. Veio de Deus, mas é uma entidade distinta. Porque a palavra andava lá no jardim do Éden. A palavra andava. A palavra tem forma. Deus não tem forma, a palavra tem. A palavra vem de quem? A palavra vem de quem? Responda, a palavra vem de quem? Então é Deus. A minha palavra é o Mateus. Isso o povo tem que entender. Deus usou a palavra. Em outras palavras, Deus usou o seu ungido para criar tudo. E ele, o ungido, Yeshua, é o sustentáculo da criação. Ele é a maior manifestação de Deus que nós temos na terra. É o ungido, é Yeshua. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade de Deus, corporalmente. Então, não é um representante, não é um profeta, não é um ungido. Ele é Deus conosco, porque Deus o incumbiu. Ah, isso é coisa do cristianismo. Não, não, isso é coisa de judaísmo. Você vai estudar os preceitos judaicos sobre o Mashiach. Qual é a natureza do Messias? Vai estudar. Ah, porque o rabino tal falou na televisão, no YouTube. Não interessa. Como é que o judaísmo, antes dos desafios aí que o cristianismo impôs, como é que pensava? Como é que é o Messias? Você quer aprender a natureza do Messias? Não fica lendo pai da igreja católica, não. Vai ler Isaías. Vai ler Jeremias. Vai ler Zacarias, vai ler Joel, lá você vai ver a natureza do ungido de Deus. Se Isaías chama ele de Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, quem sou eu para falar que ele não é? Se ele é chamado Immanuel, Deus conosco, quem sou eu para falar que ele não é? Agora, ao mesmo tempo que ele vem de Deus, que ele tem a essência de Deus, que ele é divino, ele também, a palavra se submete ao seu emissor. Aqui a palavra se submete ao seu emissor. Eu controlo a palavra, eu controlo as minhas palavras. Yeshua deixou isso claro. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. O poder que vocês estão vendo sendo manifestado aqui não é meu, é do Pai que me outorgou. O Pai é maior do que eu. Se você anula essa hierarquia, você vai incidir em idolatria. Porque você vai atestar que existem dois poderes paralelos no céu. Existe um só. E o Deus Todo-Poderoso manifesta a sua palavra. E essa palavra é Yeshua. E essa palavra opera na autoridade do Deus Criador. Ela não é independente, ela presta contas. Ao mesmo tempo que Yeshua é divino, é Deus conosco, ele presta conta ao seu Pai. Ele não faz o que ele quer, ele não age da forma que quer, ele segue aquilo que o Pai lhe outorgou. E ele tem também o quê? Você não foi feita a imagem dele? Você não foi feita a imagem da palavra? Então, Yeshua também tem livre-arbítrio. Yeshua podia escolher, a palavra podia escolher não obedecer ao Pai. E ele fala isso. Ele escolheu obedecer. O autor de Hebreus fala isso muito claro. Ele escolheu obedecer e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então é mérito. Igual o doutor Francisco orou, é no mérito dele, é na justiça dele que você tem justificação. Quem está entendendo aí? Eu não devia ter parado tanto tempo aqui nisso aqui, mas eu tive que falar. Olha só. Olha aqui, Olha o texto do monoteísmo aqui, Romanos 3:29. É Deus, porventura, somente dos judeus? Não. Ele é Deus também das nações. Por quê? É Deus dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé
o judeu, e através da fé o não judeu. Todavia, para nós há um só Deus. Repita, um só Deus. Se você comprometer isso, você não entende o que é monoteísmo. Não tem dois deuses, é um só Deus. E Ele é Pai e fonte de tudo, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, e Yeshua é chamado de Senhor, porque Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor. E Yeshua atua na autoridade do Pai. Deus o fez Senhor, Messias Yeshua, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Mais uma vez, Yeshua foi usado o quê? Para criar o homem. Yeshua é a palavra que sustenta a criação. O sustentáculo, o logos, né? João falou isso muito bem, o logos. Porquanto, mais uma vez, 1 Timóteo 2,5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua Mashiach, homem. Ah, porque no judaísmo não tem mediador. Quem disse? Moisés era o quê, então? Quando o povo vira para cima para Moisés e fala, olha, você fala com Deus, depois você fala conosco. Nós não vamos falar diretamente com Deus. A gente não subsiste. Isso é o que então? É mediador. Começaram com essa doutrina aí que não existe mediador por causa do cristianismo. Mas Moisés é o quê? E Paulo está falando, tá, Moisés pode ter sido um mediador, mas qual é o mediador de Deus? A palavra. O Messias, Deus o fez. Deus o outorgou essa missão. Gente, isso é muito especial. Agora eu quero mostrar para você uma coisa. Mateus, eu sou monoteísta. Você está falando aí e eu entendi tudo. Então nós vamos ver o que é monoteísmo e os outros tipos de ismos que existem aí. E você pode se analisar. O que você tem sido mais tendencioso a pensar e a agir? Dê uma olhada aqui no quadro comparativo que eu vou mostrar para você. O que é monoteísmo? Ah, olha aqui. Monoteísmo é o quê? A crença não é um Deus, é no único Deus. Não tem outro. Não tem outro. Tem um Deus só. Que cria o bem, que cria o mal, que faz o shalom, que faz a luz. É um só. Tudo vem dele. Não tem força paralela. Um único Deus. Isso é monoteísmo. Há um só Deus, criador de tudo. Ele criou tudo. Ele é todo poderoso. Ou seja, ele não precisa de nada. O amor motiva a adoração. Se ele não precisa de nada, então o amor é o que motiva você a adorá-lo. Adoração com valores morais. Você não pode adorá-lo de qualquer jeito. Você tem que adorá-lo com valores morais que ele estabeleceu. E a ênfase do monoteísmo é um relacionamento. É um Deus que quer se relacionar com o homem, no dia a dia do homem. Isso é monoteísmo. Vamos ver o outro extremo, chamado de politeísmo. O que é politeísmo? Olha aqui a diferença. O politeísmo é a crença em vários deuses. É um panteão, igual tem lá no panteão greco-romano, né? Zeus, Poseidon, Dionísio, Diana, Paco, que é o mesmo que Dionísio, né? O que mais? Cronos, ótimo, Cronos é bom. Vocês conhecem, né? Vocês estudaram história. É o panteão. Esses deuses, se você estuda história greco-romana, eles são perfeitos ou imperfeitos? Totalmente imperfeitos. Eles brigam entre si, eles adulteram, eles roubam um do outro, matam um ao outro. Eles são imperfeitos, são piores que os seres humanos. E eles sempre são carentes. Ele precisa de oração, precisa de adoração, precisa de sacrifício, precisa de comida. Ele depende do fiel, ele não é completo, ele é incompleto, ele é imperfeito. Então, isso é o politeísmo, é um panteão de deuses imperfeitos. Nenhum Deus é todo poderoso. Os deuses são adorados dando-se o que eles precisam. Ao Deus que é um sacrifício de uma virgem, você vai lá e oferece para ganhar a guerra. Ele precisa.
O medo, o interesse é o que motiva a adoração, não é? Eu sou um navegador, eu vou atravessar lá o Mediterrâneo. Eu tenho controle da natureza? Não tenho. Então o que eu tenho que fazer? Quando fugiu o meu controle, eu vou buscar o Deus do mar. O que eu vou fazer para o Deus do mar? Eu vou oferecer um sacrifício para ele garantir que a minha travessia seja em paz. Quem está entendendo aí o politeísmo? Isso é o politeísmo. E a ênfase é no controle. Você não tem controle, você quer ter, e você barganha. Ou com amuleto, né? Usa esse amuleto aqui. Já viram isso? Amuleto. Usa esse amuleto aqui. Usa essa, como chama? Mandinga, né? Usa isso aqui, faz isso aqui que você vai ter isso. Faz isso aqui que ele volta para você, menina. Eu já vi umas faixas aí. Traga o seu amor em 3 dias. Garantia de, como é que é? Com garantia, dou garantia. E vai mandar a pessoa fazer alguma coisa, né? Você vai fazer isso aqui, você vai beber isso aqui de manhã. Gente. Eu só não vi até hoje ninguém falando assim, quite todas as suas dívidas, garantia, né? Vamos fazer uma mandinga aqui para quitar as dívidas, isso eu não vi. Aliás, tem, olha que eu estou pensando direito aqui, tem também. Mas não vou falar disso hoje não, vamos lá. Agora tem um termo que as pessoas não conhecem e que é o que encaixa muitas vezes no que as pessoas acreditam. Tanto judeus como cristãos. Olha que coisa mais interessante. Há um termo chamado enoteísmo. Diga, enoteísmo. Eno, em grego, quer dizer um. Ué, Mateus, mas mono? Não, mono é único. Eno é um. Um entre vários. Então, o que é o enoteísmo? Foi cunhado por esse... Vocês já ouviram falar no Friedrich Schelling? Ele é um filósofo alemão, no século XIX, ele cunhou esse termo para explicar sobre a religião greco-romana. E ele diz o seguinte, o que é o enoteísmo? É a adoração a um Deus. Você adora um só. Mas, ao mesmo tempo, você acredita que existem outros deuses. Eu adoro o Deus de Israel. Os cristãos podem adorar o Deus deles. Os outros lá podem adorar o Deus deles. O do Extremo Oriente adora os deuses deles. Eu adoro o Deus de Israel. Isso é monoteísmo? Não. Porque você está testando que tem outros deuses. Você adora um só, mas você atesta que existem outros. Ou é um culto a um Deus supremo sobre um panteão de deuses. É igual o sujeito adorava Ra, lá no Antigo Egito. Eu adoro só Ra. Mas ele acredita que tem outros deuses, mas ele adora o Ra. O grego adorava Zeus, mas tem outros deuses, mas ele adorava só Zeus. Ele admite que existe, mas ele adora só um. Isso é enoteísmo, isso não é monoteísmo. Muitas vezes a gente tem pessoas que acreditam que são monoteístas, mas são na verdade o quê? Enoteístas. Eu já encontrei gente em Israel que pensava assim, não, nós adoramos o nosso Deus, vocês podem adorar o Deus de vocês aí. Nós respeitamos. Existe lá, a gente tal. Isso é enoteísmo. Se você fala assim, o mal é uma entidade independente de Deus, isso é enoteísmo. Se você acha que Satã é um ser independente de Deus, totalmente independente, poderoso, independente, não presta conta para ninguém, faz o que quer, você é um enoteísta. Você não é monoteísta. O monoteísta diz assim, tudo está no controle do meu Deus, tudo. Não tem nada que acontece, a folha que cai da árvore, o fio de cabelo que cai da minha cabeça, o passarinho que morre lá, tudo está no controle dele. Nada foge ao seu domínio, nada. Isso é monoteísmo. E eu digo a você, a fé ideal para nós que atestamos servir ao Deus único, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Criador de tudo, é este conceito de Isaías 45. Não há nada que fuja ao seu domínio, ao seu controle, à sua soberania, ao seu reinado, à sua vontade. Entenda! Nós ouvimos a notícia que alguém faleceu no nosso meio, como é que Israel conforta uns aos outros? Na hora ele diz, Baruch Dayan Haemet, bendito o verdadeiro juiz. Eu não falo assim, Deus já cuidou do meu marido, ele morreu num acidente. Deus não ouviu o Maradona. Deus não estava controlando. O inimigo tomou posse dele e ele matou. Não!
Deus está no controle de tudo. E não há nenhuma entidade ou poder que possa ser confrontado com Deus, que lhe faça oposição. Agora, para a gente terminar, a idolatria surge da necessidade do ser humano de controlar aquilo que foge ao seu domínio. É um artifício para se ter algum tipo de certeza em meio à incerteza. Por isso você tem o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus dos mares, o Deus do vinho, o Deus da fertilidade. Você vai garantir uma certeza num aspecto que você não tem. Daí que surge a idolatria. No politeísmo, a adoração é motivada por medo. Eu vou adorar, senão ele vai me punir. Eu vou adorar, senão eu vou ter acidente. Eu vou adorar, senão eu não caso. Eu vou sacrificar, porque senão eu não tenho vitória. É medo. A devoção é falsa, pois a pessoa não se importa com a divindade, ela importa com o bem-estar dela. Eu estou oferecendo o sacrifício a Poseidon porque eu quero viajar sem acidente. Não é porque eu gosto de Poseidon. A divindade é apenas um recurso para você conseguir o que você quer e o que você precisa. Sirvo e obedeço como moeda de troca. Atenção, no politeísmo você serve e obedece como moeda de troca. Eu estou servindo aqui, eu não me importo. Eu sirvo a Deus, mas não me importo com o que Ele exigiu, com o que Ele prescreveu, da forma como Ele separou quem serve, quem o serve. Eu não me importo com nada disso. Eu o sirvo para ver se eu consigo alguma coisa. Às vezes eu consigo uma cura, às vezes eu consigo pagar uma dívida, às vezes eu consigo mudar de casa, vender minha casa mais rápido. Então eu vou barganhar. Eu vou fazer uma novena, eu vou fazer um propósito, eu vou doar tanto para ver se eu consigo. Você ama esse Deus? Você não ama esse Deus. Você se importa com esse Deus? Você não importa com esse Deus. Você está lá pelo seu próprio interesse. Você chega na igreja e pergunta assim, o que eu vou ganhar hoje aqui? Você vai já com essa intenção, né? O que tem para mim aqui? Está vendo como você tem que se policiar? Porque senão você acaba caindo aqui na síndrome do Deus Papai Noel. O que é o Deus Papai Noel? Eu sirvo só para Ele me dar as coisas. Eu não estou interessado em fazer nada do que pediu. Porque tudo é pela graça, né? Não adianta eu fazer nada mesmo. Para que eu vou fazer alguma coisa? Santificar, guardar a lei, guardar mandamento. Ih, coisa mais retrógrada. Tudo é de graça. Nada do que eu fizer pode agradar. Nenhum mandamento pode comprar a graça de Deus. Mas o mandamento foi dado para comprar a graça de Deus, não, gente? O mandamento foi dado para você expressar seu amor a Ele. Deus não precisa de nada, não. Você acha que Deus precisa de você? Deus precisa que você guarde o Shabat? Deus não precisa de Shabat, não. Quem precisa de Shabat é você. No monoteísmo, a adoração, a obediência é feita por gratidão. Deus não precisa de nada. Eu faço porque eu amo. Ele é o Criador de tudo. Eu vim dele. Ele sustenta tudo. Eu quero demonstrar o meu amor para esse Deus. Então faz isso aqui. Anda nesse caminho aqui que você vai agradá-lo. Porque Ele falou isso. Aí eu ando. Não é para barganhar, não é para comprar nada, não é moeda de troca, é porque eu quero agradá-lo. É o gesto mais do que o objeto. A atitude quando você guarda um mandamento vale muito mais para Deus do que o simples guardar o mandamento. É só você ler Isaías capítulo 1. O povo estava guardando os mandamentos todos. Deus estava recebendo? Não. Porque a atitude estava falsa. A atitude estava incorreta. Não estava servindo porque amava a Deus. Estava servindo por outros motivos. Ele luta. É idolatria. No monoteísmo verdadeiro, tem-se a crença que não existe outra força ou entidade no universo. Atenção. No monoteísmo verdadeiro, acredita-se e vive-se de forma que não existe outra força ou entidade do universo que possa se opor ou que seja independente do Deus Criador. Não há outro Deus, Ele é a fonte de tudo, Ele é o nosso Criador. Ele não necessita de nada, e a minha adoração e obediência não é para barganhar, mas sim para demonstrar o meu amor e a minha... Aí, para demonstrar isso para você, é como se você recebesse lá do seu filho, olha,
Os meninos eram mais novinhos, eu peguei lá em casa um cartão que o Benjamin fez para mim. Meu pai, meu herói, meu amigo, Love Dad, Benjamin. Desenhou o pai dele e desenhou ele. E o Daniel fez para a mamãe. Mamãe, você é muito bonita, né? Você é muito legal e bonita, você está no meu coração. E desenhou ele e a mamãe dele na casa dele. Mamãe. Quando seu filho te entrega uma coisa dessa, um cartão desse, o valor, a importância do ato está na qualidade do papel? Está na habilidade artística que ele usou para produzir o cartão? Não. A importância está no gesto. É o gesto que é importante. O gesto é que agrega valor. Não é a qualidade do papel, não é a habilidade artística. É o gesto. Assim é o nosso serviço a Deus. Importa é o gesto. Importa é o coração. Agora imagina se o meu filho falasse assim, eu não sou muito bom no desenho mesmo. Meu pai não precisa de nada. Eu preciso de cartão? Eu não preciso de cartão. Meu pai não precisa mesmo. Ele já tem tudo. Eu também não desenho muito bem. Por que eu vou dar alguma coisa para ele no Dia dos Pais? Assim, muita gente faz com Deus. Deus não precisa de nada mesmo. Ele não precisa da minha obediência. Ele dá tudo de graça mesmo. Para que eu vou preocupar com santidade? Para que eu vou preocupar em praticar aquilo que essa porção diz, né? Não façam como os outros povos fazem. Olha, hoje, quantas vezes vocês leram isso aqui comigo? Não façam como eles fazem. Lá no mundo faz assim, aqui não. Lá no mundo namora assim, aqui não. Lá no mundo trata pai e mãe assim, aqui não. Lá no mundo namora assim, aqui não. Porque quando você faz isso, da forma correta, isso é a maior expressão do seu amor a Deus. Eu volto a dizer, a maior expressão do amor a Deus e ao seu ungido é a obediência, não são suas palavras. Não são suas palavras. Mas nada do que eu vou fazer importa. Tira esse conceito esquisito da sua fé. Porque Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é o que fala, não é o que veste igual crente, não é o que veste igual judeu. É aquele que cumpre as ordenanças que Deus deu para ele. Esse demonstra amor. É igual o filho que entrega um cartão. Ele não precisa entregar cartão, ele não é obrigado. Se entregar obrigado, para mim não vale. Você concorda comigo, pai? Pai, eu fiz esse cartão que mamãe me obrigou. Mas não vale. Aí, o cartão pode ser lindo. Vai valer alguma coisa para o pai? Não vai. Deus, eu estou cumprindo aqui todos os mitzvot, eu estou guardando, não misturo carne com leite, não faço isso com aquilo. Como é que está o coração? Você está fazendo isso porque você está grato a Deus? Ou você quer se mostrar o bambambam da santidade? Quer ser mais judeu que Golda Meir? Não vale. É o gesto, é a atitude. No verdadeiro monoteísmo, apesar de ofertarmos e obedecermos ao Criador, o valor não está na oferta ou na obediência em si, mas no gesto e na forma como são feitos. Está aqui exemplificado o cartãozinho dos meus filhos. Apesar apenas do monoteísmo verdadeiro, você pode ter um relacionamento com Deus baseado no amor. Não é no medo, não é na barganha. Você faz porque você ama. Idolatria é quando você substitui o Deus Criador por outras pessoas. Objetos ou práticas. É quando atribuímos a essas coisas algum poder independente, atestando que Deus não está no controle de tudo. Idolatria é quando você atribui ao mal um poder independente. É quando você serve por interesse próprio ou por medo, transformando a divindade em um servo das suas necessidades e ambições. Idolatria é quando você não tem um relacionamento com o seu Criador.
Deus não deseja apenas que o seu povo não pratique a idolatria. Ele deseja ter um relacionamento conosco baseado no amor e no relacionamento e no reconhecimento que Ele está no controle de tudo. Diga amém. E Yeshua, o nosso Messias, é a maior expressão deste amor e a materialização desse relacionamento que Deus quer tanto ter com o homem, porque Yeshua nos leva ao Pai da forma mais plena possível. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.